bom. Eu não sei se vocês acompanharam até no grupo, ou quem estava na última aula, eu passei alguns exercícios de revisão na última aula, para ver o que vocês poderiam estar com mais dificuldade. Assim, pelo que eu analisei, eu vi que vocês estão bem em linha, não tem nada assim tão de dificuldade no assunto. Até no final da aula eu vou passar um questionário para ver como vocês passarem um feedback da minha aula e também sobre esse questionário, tá? Aí, assim, na próxima aula eu pretendo passar um Kahoot para vocês, para a gente também dar uma revisada e depois a gente parte para um tema novo, tá? Eu vou começar a aula passando os slides para a gente dar uma revisada. Esses slides completos, eles estão no Classroom, tá? O link vai estar disponível lá para vocês. Aqui é só mais um resumo do que a gente já tem dos slides das aulas anteriores, tá? Lembrando sempre que é bom a participação de vocês, torna a aula bem mais interativa. Então, pode ir me mandando mensagem no chat, que eu vou lendo junto com vocês. E aí eu estou pelo celular aqui também, eu consigo ler mais rápido. E eu também pretendo corrigir 2 exercícios se der tempo hoje, daquele formulário que eu passei para vocês, que foram os 2 que tiveram mais índice de erro, nada assim muito fora do usual, tá? E teve um exercício que eu vi que todo mundo acertou, então eu achei muito legal. Então, super 10 para vocês, tá bom? Então, a gente vai começar falando sobre população. Deixa eu só colocar aqui. Então, só para a gente recordar alguns conceitos, tá? A gente tem um conceito de população absoluta, que seria o total de habitantes de uma região ou de um espaço qualquer. E a gente também tem a população relativa, que é mais ligado à densidade demográfica, né? Então, seria a população absoluta pelo espaço territorial. Aqui a gente tem uma formulazinha, que seria uma divisão, né? Então, a população absoluta pela área territorial, a gente tem habitantes por quilômetros quadrados. Aqui tem um mapa que eu acho que é muito melhor de visualizar esse conceito de população relativa, né? População absoluta é o número total, então isso é um pouco fechado. E a gente tem a população relativa. Aí, por exemplo, o Brasil tem 211 milhões de habitantes, 210, 211 milhões. Se a gente for pegar o território do Brasil, a gente tem uma população relativa até que bem baixa. Se vocês notarem aqui no mapa, vocês veem que está no amarelinho, que seria de 26 a 50 pessoas por quilômetros quadrados. A gente sabe que dentro do Brasil tem áreas que são muito mais concentração, tem muita mais concentração de pessoas, mas se a gente for colocar pelo território inteiro, a gente tem uma densidade bem baixa, né? Diferente de alguns outros lugares, por exemplo, a Índia. A Índia seria esse rosinha aqui no mapa. Então, a gente tem de 200 a 400 pessoas por quilômetros quadrados, então a gente tem uma densidade bem mais elevada, por exemplo, né? Aí aqui a gente, por exemplo, tem o território da Rússia, né? Que é esse verdinho aqui, que é muito pouco. Lá tem uma população até que bem elevada, só que se a gente for comparar dentro do território deles, é muito baixo, né? Então, o território deles é bem maior do que o brasileiro. Mesmo exemplo, Canadá. Mesmo exemplo, Estados Unidos, né? A gente tem o México aqui embaixo, por exemplo. Desculpa. Que a gente tem uma população até menor que o Brasil, que os Estados Unidos, mas dentro do território deles acaba sendo menor. Então, eles têm uma população relativa muito mais elevada, né? Então, é só alguns exemplos para a gente ver como que isso se organiza, né? Aí a gente tem alguns conceitozinhos que é taxa de mortalidade, de natalidade, né? Então, seria a de mortalidade seria a relação de óbitos ocorridos em um ano pelo número de habitantes, e a taxa de natalidade seria os nascimentos ocorrido em um ano pelo número de habitantes, né? Essas duas taxas elas são medidas a cada 1.000 habitantes, e a taxa de natalidade ela é medida até o primeiro ano de vida, né? Aí, assim, resumidamente, para que é importante a gente ter essa questão de taxas, né? A gente consegue ver como que está a qualidade de vida da população, né? Se está morrendo muitas pessoas, a gente consegue ver a idade que essas pessoas estão morrendo, então, assim, se elas estão tendo uma vida longa e
lembrando que países que têm uma alta longevidade, né, são países que têm melhor qualidade de saúde, saneamento, de educação, e a mesma coisa de natalidade, né, se a mãe e a criança têm uma boa suporte de saúde, alimentação, a chance da criança nascer e sobreviver ao primeiro ano de vida é muito mais elevado, né? E isso influencia tudo no crescimento vegetativo, né? Seria uma expressãozinha, né? De quantas pessoas nascem por quantas pessoas morrem, né? O que é importante a gente saber dessas taxas, né? A gente consegue avaliar como que é a situação do país e até mesmo a gente conseguir cobrar algumas coisas assim, né? E a gente vê como que o país se desenvolve, os seus índices de desenvolvimento humano, né? Então, é um pouquinho a ideia de por que a gente vê essas taxas, né? Aí aqui a gente tem a teoria malthusiana, só para passar um pouco mais rápido, né? Ele vivia na época da Revolução Industrial, então tinha aquela questão toda de trabalhadores versus capitalistas, né? Apesar de essa teoria ter algumas críticas, ela é a teoria mais, sim, ela ainda é bem aceita, né? Porque foi uma das primeiras teorias que viu sobre população, e a gente também tem os neomalthusianos que até mesmo reformularam algumas coisas que tiveram críticas dentro dessa teoria, né? Então, assim, dentro desse cenário de revolução industrial, a gente tinha muita questão do mestre-aprendiz, e agora não, a gente tinha a questão do empregado-chefe, né? Já formulando muito mais o capitalismo que a gente tem nos dias atuais, né? E dentro disso, o que o Malthus ele estudava, né? Ele via que ia ter um colapso entre a questão dos alimentos versus a população, né? Resumidamente, ele falava: as pessoas crescem em relação geométrica e os alimentos eles crescem em progressão aritmética, né? Ele não disse exatamente com essas palavras, mas para sintetizar e ficar mais fácil para a gente entender, é isso que ele falou. Então, ele falou assim, que os alimentos eles cresciam em ordem 1, 2, 3, 4, 5, e a população ela ia crescer em nível exponencial, né? 2, 4, 8, 16. Então, ele falou que em algum momento ia ter algum colapso disso, né? E o que acontecia? Ele era contra uma lei da época, que era a lei dos pobres, né? Que era uma intervenção do Estado, então é o Estado interferindo na economia, né? E que tinha mais a ideia de assistencialismo, né? Então você dá comida aos pobres. E por que o Estado fazia isso na época? Para diminuir a questão das rebeliões, né? Imagina, nesse período que tinha toda essa destruição de vida que antigamente tinha, de mestre e aprendiz, as pessoas chegavam a trabalhar de 14 a 18 horas por dia, crianças e mulheres trabalhavam em fábricas. Então, imagine, você trabalha muitas horas por dia e o salário não era bom. Então, as pessoas elas iam se rebelar. Então, a intenção dessa lei era fazer com que os pobres ficassem mais quietos, né? Então, assim, olha, você trabalha muito, mas a gente está te ajudando com comida. Então, essa era uma das intenções dessa lei dos pobres, né? E até em contrapartida dessa lei do pobre, tinha a lei do conluio, né? Que evitava aglomeração, né? Isso aí, essa época não era por conta de uma pandemia, era por conta de fazer com que os trabalhadores eles não se reunissem, falassem assim, olha, a gente está recebendo um salário ruim, então vamos fazer uma rebelião, vamos fazer uma greve. Então, essa lei do conluio era exatamente para evitar isso e para dar uma amenizada da situação, para que as pessoas realmente não se reunissem, eles fizeram a lei dos pobres também. E o Malthus, até para ressaltar, ele era um cara burguês, ele era rico, né? E ele era contra essa lei dos pobres. O que ele falava? Que essa lei dos pobres ela aumentava os gastos públicos e fazia colapsar mais a economia, né? Então, assim, ele falava que a lei dos pobres só piorava a situação. Por quê? Ele falava que dentro da população deveria ter um controle preventivo, né? Que deveria ser associado a um controle de taxa de natalidade, das pessoas elas não terem filhos. Então, esse era um controle preventivo para não fazer a população aumentar. Aí ele falava assim: caso a população não fizesse esse controle por si, ia ter os controles positivos ou pela natureza, que eram mais uma questão de punição, né? Então, assim, se as pessoas não se controlarem com o crescimento populacional,
vai ter uma alta taxa de mortalidade, vai ter questão de guerras, pragas, fomes, né? Doenças também, assim, se a gente for olhar a situação, o homem, ele é um ser que não tem predadores naturais. Então, assim, desde que a gente vive uma vida com saúde e tudo mais, a expectativa é que a gente viva um longo tempo. Então, assim, mais tempo de pessoas consumindo recursos naturais. Então, essa era um pouco a ideia do Malthus, né? De, assim, as pessoas, elas não têm tantos predadores naturais, então vão viver muito tempo, vão ter mais tempo consumindo, mais tempo se reproduzindo, e isso vai fazer com que tenha um colapso mundial, né? Até mesmo para comparar a situação, né? Os Estados Unidos, por exemplo, ele é um dos países que mais consomem no mundo, né? Consomem e descartam, né? Não reaproveitam muito as coisas, né? Tipo, estragou, vai lá, destrói e consome um novo, né? E tem até uma estatística que fala que se o mundo inteiro consumisse igual os Estados Unidos consumisse, a gente ia precisar de 5 planetas Terras, né? Para consumir tudo que os Estados Unidos consomem. Então, assim, a gente vê que as pessoas, elas acabam consumindo muito, né? Até muitos recursos naturais que a gente tem, já hoje em dia, já são mais defasados, né? Hoje a gente não tem tanto, ou, por exemplo, já está mais defasado, a gente vê até mesmo pela questão das nossas florestas, então é um pouco isso que ele queria ressaltar, tá? E qual que eram as críticas de Malthus para toda essa situação da lei dos pobres, né? Como eu falei, aumentava os gastos públicos, com uma questão de assistencialismo. Se a gente for comparar com uma questão mais atual, seria meio que a questão do Bolsa Família, que o pessoal critica, né? Enfim, tem toda a sua questão boa e sua questão negativa no Bolsa Família, mas é mais ou menos, só para a gente contextualizar, é mais ou menos a mesma crítica, tá? E também começava a aumentar o número de filhos, né? Que também é uma das críticas do Bolsa Família. O Bolsa Família, ele é vinculado, antigamente ele era vinculado ao número de filhos, né? Mas nessa época do Lei dos Pobres, era muito comum, na época da Revolução Industrial e tudo mais, um pouco antes também, das pessoas elas terem mais filhos para poderem trabalhar e poderem ajudar naquele trabalho, até mesmo quando o pessoal vivia mais no campo, né? E o que, que ele falava? As pessoas estão confortáveis com alimentos, então elas vão fazer o quê? Elas vão ter mais filhos. Por quê? Porque é aquela história onde come um, come 10. Então, um pouco o que ele criticava, né? Ele falava assim, estão tendo gasto público com pessoas que não são tão produtivas e que estão lá tendo filhos sem ter condições de ter, né? Então, ele falava que isso desviava recursos para pessoas não úteis. Então, às vezes a pessoa não está trabalhando, ou está trabalhando, mas está ocupando mais espaço no mundo. Era meio que isso que ele estava falando. E qual que é a crítica dessa teoria de população do Malthus? Foi uma das primeiras teorias que estudou população, né? Ele absolvia os ricos pela pobreza. Então, ele falava assim, os ricos não têm culpa da pobreza, né? Não tem culpa de tá isso, é os próprios pobres que estão tendo filhos, né? Mas ele não via a questão de igualdade social, seria um pouco disso, né? E que não é bem assim também, né? Então, ele absolvia muitos ricos pela culpa da pobreza e pela culpa da superpopulação. Tanto é que o Malthus, ele era filho de burguês e os pais dele tiveram 7 filhos. Então, assim, é um pouco irônico, né, de falar sobre isso, né? E as duas principais críticas são que ele superestimou, então ele valorizou muito esse crescimento populacional, né? E assim, na época dele não existia muito essa ideia de métodos contraceptíveis, enfim. Então ele não previu isso. Se a gente for pensar no período que ele estava, fazia sentido na cabeça dele as pessoas terem esse controle de natalidade, né? Mas começou a surgir métodos contraceptíveis e as pessoas começaram a evitar ter filhos, né? E subestimou, então desvalorizou o crescimento dos alimentos. Por quê? Porque naquela época ainda estava caminhando as inovações tecnológicas, né? Então, antigamente era muito comum as pessoas plantarem por si só, hoje não. A gente tem máquinas que fazem trabalho de 10 pessoas, por exemplo, o que agilizou. Pesquisas científicas que fizeram mais eficientes algumas análises de como que você planta mais, de melhor qualidade, mais rápido, enfim. Então, foi uma das coisas que ele não previu, mas porque
não era muito no contexto da época dele. Se a gente for pensar, tudo que ele tinha disponível era até uma teoria muito boa, por isso que a teoria dele caiu por terra, né? E a gente tem, dentro de todos esses cenários, não-malthusianos. Não-malthusianos seriam pessoas até bem formadas, né? Que elas vêm assim, tá bom, o que o Malthus fala tem sentido, a gente tem que controlar um crescimento populacional, mas vamos revisitar as críticas que tiveram a teoria dele, né? Então foi um aperfeiçoamento da teoria deles, né? Então ele viu que, ok, tem os avanços tecnológicos mais contraceptíveis que ajudam a frear, né? Mas eles dizem que essa teoria ela é muito aplicável para países do terceiro mundo, que tem menos informações, menos tecnologias, né? E que a gente acaba vendo um pouco a teoria dele ainda se concretizando nos dias de hoje, né? E tenta abordar também a questão da destruição dos recursos naturais versus a explosão demográfica, né? Então, assim, por mais que a gente tenha todos esses métodos contraceptivos e todos esses avanços tecnológicos, a gente ainda pode ter um colapso, porque as pessoas consomem muito, tem muitas pessoas no mundo, né? Até eu vou mostrar no próximo slide uma tabelinha mostrando o crescimento do mundo ao longo do período, tá? Que aí a gente consegue ver como isso faz um pouco de sentido, né, na teoria do Malthus, né? E uma teoria também bem similar à teoria populacional do Malthus seria os reformistas, né? Que seriam meio que uma outra análise para a teoria do Malthus, né? Então, eles tentam analisar mais se é uma causa ou uma consequência do subdesenvolvimento a questão da explosão demográfica, né? Então, você tem muitas pessoas porque você é subdesenvolvido, ou isso seria uma consequência, né, de subdesenvolvimento, né? E eles também tentam analisar a questão do controle de natalidade como uma condição para o desenvolvimento, né? Então, assim, dando informação das pessoas controlarem a taxa de natalidade, ela acaba sendo uma das coisas melhores, né? Pra gente ver, né? Às vezes a gente vê que aquela informação, talvez assim, a gente não use tanto falar no dia a dia, mas ela tá bem incutido no nosso dia a dia, na nossa realidade, né? Por mais que a gente não trabalhe com isso, não vê isso é a nossa realidade. Então, é algo bem interessante, tá? Aqui a tabelinha que eu estava comentando anteriormente, tá? Se a gente for pensar, o Malthus vivia lá em 1700, quase essa faixa de 1800, tá? Então, o que é legal da gente analisar, né? A população ainda não tinha chegado nem no primeiro bilhão e ele já via essa questão de colapso mundial, né? Então, o primeiro bilhão demorou cerca de 126 anos, para o próximo bilhão demorou cerca de 26 anos, né? Lá em 1800. E a gente chegou em 2 bilhões de pessoas lá em 1928, né? Então a gente demorou, muitos anos para chegar no primeiro bilhão de pessoas no mundo, né? Ainda mais que a gente tinha muitos períodos de guerra, de fome, de pragas, né? Então, assim, começou a desenvolver mais a tecnologia, as pessoas começaram a saber que, por exemplo, o que seria uma peste bubônica, essas coisas, e começaram a se prevenir com prevenção de medicina e tudo mais. Então, as pessoas acabaram vivendo mais anos e, com isso, a população foi crescendo também, né? Então, a gente chegou em 2 bilhões de pessoas lá em 1928, e a gente demorou cerca de 33 anos para chegar no terceiro bilhão de pessoas, né? Aí, assim, só para a gente analisar, né? A gente demorou 126 anos para chegar no segundo bilhão, 33 anos para chegar no terceiro bilhão, e aqui só foi reduzindo, ó. 13, 12 anos para chegar no próximo bilhão, né? E lá em 2011 a gente bateu a marca lá de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? A gente vê que teve uma certa redução aqui, né, projetado para os próximos anos, né, de demorar 24, 20 anos para o próximo bilhão, né, até mesmo questão de natalidade, né, obviamente que pode acontecer, inclusive, a pandemia, que faz distorcer, e se a gente for perceber também, a ideia dessa tabela seria um gráfico de máximo, né, dependendo do gráfico que o montado se desenvolve, né? A gente tem
acho que ela vai subindo até o ponto máximo e ela vai reduzindo, né? Tá melhor, gente? Eu acho que agora deve ter melhorado. Ah, ótimo. Após problemas técnicos, vamos continuar, tá, gente? Obrigada pelo feedback aí. A gente, senão eu estaria falando aqui e talvez vocês não estivessem me escutando bem. Ótimo. Então tá bom. Só para voltar um pouquinho, essa última tabela aqui, né? Então a gente tem um pouco a questão de desenvolvimento, aí eu estava falando que a gente tem uma questão de um gráfico de máximo, né? De que talvez a gente chegou a um certo pico e agora a gente vai começar a reduzir o número da população, né? Aí cai um pouco aquela ideia, né? Ah, por que eu preciso aprender matemática, estatística, essas coisas, né? Justamente para a gente ver como que a nossa vida se desenvolve, né? É bom a gente analisar, é importante a gente analisar até mesmo para a gente cobrar de quem está governando, por exemplo, né? Então, isso seria uma das questões, né? Eu falei, por mais que a gente não trabalhe com isso, a gente é cidadão e a gente é a nossa vida, entendeu? Então, é uma das coisas boas para a gente indagar, né? Aí agora a gente vai para o próximo tema, tá? Só lembrando, eu tô passando bem mais rapidamente que eu passo em uma aula, tá? Mas é mais para a gente revisar alguns assuntos. Quem não respondeu as perguntas lá do formulário, elas vão ficar disponíveis lá, então se vocês quiserem responder, podem responder ainda lá, tá? Depois da aula eu vou disponibilizar o formulário, então eu acho que é bacana quem quiser, tá? É... Ah, legal. Vou dar uma olhada, Bruna, sobre o que você mandou sobre população mundial. Talvez eu não consiga analisar agora, nesse momento, mas eu dou uma olhada e eu dou um feedback depois para vocês, tá bom? Até depois da aula eu mando aqui no chat para vocês, tá? Mas legal, obrigada. O próximo tema que a gente vai fazer é urbanização, que foi até o tema da última aula, tá? Então, a gente vai ver urbanização e imigração. Eu acabei pulando esse tema na minha ordem de aula, até mesmo para tentar cruzar um pouco com o que a Tati estava passando lá na matéria dela. Então, na parte dela, né, de geofísica, né? Então, ficou bem mais parecido e acho que foi melhor para vocês escutarem um pouco os dois temas, tá? Mas não tem muito problema porque esses assuntos eles são bem correlacionados, né? Então a gente viu até agora a questão da população e a gente agora vai ver como as pessoas se organizam num centro urbano, né? A gente tem a questão da urbanização, que seria o crescimento da população urbana com relação ao crescimento rural, né? Se a gente for ver, hoje em dia é muito mais comum
grandes centros urbanos eles serem um grande conglomerado de pessoas, né? E a gente também tem o crescimento urbano, que seria a expansão da cidade, né? Do espaço físico, né? No Brasil, a gente tem a ocorrência dos dois, né? Então, alguns conceitozinhos para a gente ir só relembrando, né? Conurbação seria o encontro de duas ou mais cidades como consequência do seu crescimento horizontal. Aí a gente tem o exemplo da região do ABCD, né? Que seria Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, na Grande São Paulo. Então, seriam alguns exemplos de conurbação, né? Essa semana eu vi até uma coisa bem interessante, que foi o Guti, né, o prefeito de Guarulhos, ele dando uma entrevista no SPTV, falando um pouco sobre essa questão de conurbação, né? Eu achei tá bem interessante. Não sei se vocês viram o plano de implementação aí da quarentena, da pandemia, mas basicamente qual que é a ideia, né? A cidade de São Paulo, né, a capital, ela estaria numa fase mais de liberar todas as pessoas para poderem fazer mais algumas coisas, né? E a grande São Paulo, que se eu não me engano são 37 municípios, mas é mais ou menos isso, não lembro quantos municípios são ao certo, tá? Eles estariam na fase mais restrita, né? E o que o Gucci ele falou, né? Querendo ou não, essa região da Grande São Paulo inteira, né? Ela seria uma grande conurbação, né? Então as cidades elas são muito ligadas, é muito comum a gente ir para grandes centros urbanos, né? E aí ele mencionou duas conceitos, né, da nossa matéria aqui, que o outro eu vou falar na parte mais de migração, mas ele falou, o trânsito entre Guarulhos e São Paulo é um dos movimentos pendulares mais comuns no Brasil, né, mais forte dentro do Brasil, né, e aí até para a gente adiantar um pouquinho, o que seria o movimento pendular, né, seria o trânsito entre duas cidades muito para questão de trabalho. Então, assim, a gente mora em Guarulhos, por exemplo, e o trânsito para. E muita gente, como eu, vai para São Paulo para trabalhar. Então, isso seria um movimento pendular, né? Eu moro em uma região, mas eu vou para uma região um pouco mais afastada para trabalhar. Então, aí até que o que ele falou, né? Seria um pouco ruim a gente fazer uma restrição maior em Guarulhos, mas São Paulo ser mais liberado, porque muita gente de Guarulhos faz movimento pendular, porque a gente vive dentro de uma conurbação, e as pessoas de Guarulhos vão trabalhar em São Paulo, e tem muita gente de São Paulo que vem trabalhar em Guarulhos. Então, assim, querendo ou não, a gente estaria, as pessoas de Guarulhos que trabalham em São Paulo estariam trazendo o vírus para cá, porque Guarulhos, querendo ou não, questão dessa pandemia, ela está um pouco melhor que São Paulo, né, em números relativos, né, não talvez em tanto em absolutos, né. Então, assim, para a gente conseguir entender algumas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, é importante a gente falar em conceitos, né? Ele até chega a explicar um pouquinho sobre o conceito, né, na entrevista. Se vocês quiserem, depois eu até compartilho essa entrevista com vocês. Que eu vi, acho que em alguma página do Facebook, que eu não acompanhei no momento, né? E é muito interessante ele falar do conceito de conurbação e de movimento pendular. Então, a gente vê que isso está na nossa rotina, né? Então, só para a gente enfatizar, né? Aí, aqui alguns outros conceitos, né? A gente tem a metrópole, que seria a cidade principal, a mais importante, aquela que tem influência econômica e social, né? Aí, como eu falei, São Paulo é exemplo para muita coisa, né? Então, São Paulo, ela seria uma metrópole, né? Então, ela é a cidade mais importante, como falei, muitas pessoas de Guarulhos, por exemplo, vão trabalhar em São Paulo, até mesmo da região metropolitana de São Paulo, né? Que são os municípios em volta de São Paulo. E a gente também tem a ideia de megalópole, né? Que seria a conurbação de duas ou mais metrópoles, né? Então seria um pouco a ideia, vai, de São Paulo, Grande São Paulo, até mesmo misturando com a região de Campinas. Então a gente tem muito uma ideia de megalópole aqui dentro do centro urbano de São Paulo, tá? Tem várias urbanas com mais de 10 milhões de habitantes, né? Então, São Paulo, por exemplo, ela é uma megacidade, é uma das poucas megacidades do Brasil, né? Então, são cidades muito grandes que são muito reconhecidas internacionalmente, né? Nossa, gente, de novo.
Melhorou, gente? Eu não sei, tá dando uma travada também no meu computador. Não sei se aconteceu alguma coisa, não sei se é a conexão especificamente. Mas vamos continuando. Boa. Então, a gente tem também o conceito de cidades globais, né? Que seriam as cidades que concentram o maior conhecimento, né? Em algum serviço ligado à população, independente do tamanho populacional, né? Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, do Vale do Silício, que é uma região que está concentrada muitas empresas relacionadas à tecnologia. Então, seria uma cidade global, né? Uma cidade, não uma cidade, mas um local global que todo mundo conhece por algum nível de conhecimento. A gente também vai ter a questão de Hollywood, por exemplo, né? Que seria uma grande concentração do cinema. Então, bem conhecido por conta disso, né? Aqui a gente tem uma tabelinha mostrando um pouco sobre as maiores aglomerações urbanas, né? Aqui a gente tem o período de 1990 e a gente tem 2015, né? Só para falar bem rapidamente, né? Lá em 1990 a gente tinha algumas cidades que são de países mais desenvolvidos aqui no topo, né? No topo e também dominando um pouco mais o gráfico, né? A tabela, na verdade. E aqui a gente tem mais países subdesenvolvidos em 2015. Então, assim, se a gente for analisar toda aquela ideia que o Malthus e os neomalthusianos falaram, então faz muito sentido, né? Países subdesenvolvidos terem um maior nível de população urbana dentro do mundo, né? Então, só para a gente ver bem rapidamente, tá? Eu falei, esse PowerPoint ele vai estar disponível lá no Classroom também, tá bom, gente? Aí aqui a gente tem um pouquinho os problemas da urbanização, que a gente tem tantos problemas sociais como problemas ambientais, né? Então, problema ambiental, né? A poluição. Eu acho que isso a gente consegue ver muito no nosso dia a dia, né? O ar poluído, aquela faixa cinza dentro do céu, né? E é muito formado por conta do desenvolvimento de transportes e de indústrias, né? E qual que seria o agravamento disso, né? A gente tem muita questão do efeito estufa, que piora muito a qualidade de vida, de saúde das pessoas. Então, a gente tem um pouquinho desse conceito, né? E a gente também tem a poluição sonora, né? Querendo ou não, a gente escuta muito barulho de carro, de indústria, que às vezes a gente não nota, mas se a gente for parar para pensar e parar para não escutar esses barulhos, a gente vê, nossa, que calmaria, né? Que a gente teria. Então, querendo ou não, um centro mais urbanizado, a gente tem muito questão da poluição presente, que também influencia muito no clima, né? Então, a gente tem uma certa interferência no ciclo natural, né? Como a gente brinca, né? São Paulo você tem que sair com guarda-chuva, com a blusa de frio e com uma regata, né? Porque você tem todas as estações do ano num dia só. Então é muito por questão de a gente desmatar, de a gente tirar alguns recursos naturais que seriam, uma proteção para o nosso meio ambiente, né? É, então a gente tem a questão também de enchentes, né? Então, por exemplo, um período que ele já choveria, né? Mas a gente tem toda uma questão ambiental de que a gente joga lixo e isso interfere muito no nosso meio ambiente, né? Então é uma das interferências que a gente tem. O clima ali não ser bem definido e você consegue ver isso muito no nosso dia a dia, né? E uma outra consequência, já até puxando para a questão da enchente, né? Seria a questão do lixo. Então, querendo ou não, a gente não tem um descarte correto do lixo e do esgoto, né? Como a gente até estava falando na última aula, isso influencia muito também na questão do saneamento básico, né? Então, a gente vê que a qualidade de vida das pessoas elas diminui muito com essa questão de lixo barra saneamento, né? A gente tem muita proliferação de doenças e a gente não tem essa questão do descarte correto das coisas, né? Então a gente não reaproveita o lixo, ou o lixo orgânico, que seria, vai ter um lixo que a natureza consegue absorver mais rápido, a gente também não reaproveita de forma mais adequada, né? Então seria um pouco essa ideia. A gente também tem a questão mais voltada agora para o social, né? Da moradia. Então, imagina, a gente tem muitas pessoas dentro de um local
e muitas pessoas que querem morar perto de locais de trabalho mais desenvolvidos, mas esses locais de trabalho geralmente são muito mais caros, né? Que seriam mais bairros nobres, ou enfim, bairros que têm uma questão social mais elevada. Então, as pessoas elas acabam indo para regiões mais afastadas, regiões mais periféricas, né? Então, a gente tem um pouco disso. Aí, como exemplo, a gente tem aquele prédio no centro de São Paulo, que foi destruído alguns anos atrás, né? E pessoas pagavam aluguel de R$ 400 por um negócio que era uma invasão, né? E por que as pessoas faziam isso? Ah, porque as pessoas estavam mais dispostas a estar perto do emprego, né? Perto mais de centro urbano, pagando às vezes o que ela pagaria numa região muito mais afastada, que ela demoraria 2, 3 horas para chegar no seu trabalho, e é uma região que ela com certeza vai ter um pouco mais, uma saúde melhor, uma educação melhor, um lazer melhor e muito mais acessível, né? Então a gente vê um pouco essa falta de infraestrutura nos centros urbanos, né? De você concentrar toda a sua renda, toda as coisas boas num centro e as regiões periféricas ficarem mais resguardadas, né? Mas até é isso porque fazem essas regiões mais periféricas serem mais baratas, né? Porque não tem tanto acesso às coisas, né? Então a gente tem um pouco dessa questão da moradia. Transporte coletivo, né? Como as pessoas elas acabam morando em regiões mais afastadas, no geral, dos centros urbanos, né? As pessoas acabam indo para regiões mais periféricas e usando transporte coletivo, né? Seria bom se todo mundo usasse transporte coletivo, se ele fosse de qualidade que a gente espera, né? Como acaba não sendo, a gente tem muita questão de as pessoas usarem carros, e isso acaba fazendo mais trânsito, um transtorno maior, e mais gente tendo que usar aquele transporte público para se deslocar por regiões muito maiores. Então a gente acaba abarrotando toda essa estrutura, por quê? Porque as pessoas não têm trabalho próximo à casa delas e muitas vezes sobrecarregam muito um sistema e transporte público também, o transporte individual, não carro, ela faz muito questão da poluição, por exemplo, se agravar no centro urbano, né? Algum tempo atrás veio a questão lá das ciclovias, né, que o Haddad ele estava implementando, tudo mais, mas as pessoas começaram a criticar tudo mais, né? E querendo ou não, muitas vezes se a gente fosse para um trabalho, para uma região que a gente precisasse de bicicleta, por exemplo, seriam muitos quilômetros, né? Então, isso é até uma discussão muito válida, mas a gente também tem que fazer uma outra infraestrutura para que as pessoas utilizem mais esses meios de transportes, né? E querendo ou não, o transporte rodoviário, né, ele foi muito intensificado no nosso país, né? Nosso país, basicamente tem uma costa inteira banhada por água, a gente tem hoje muito desenvolvimento de avião, por exemplo, mas a gente acabou focando todo o nosso investimento em rodovias, né? Muitas vezes a gente conseguiria, por exemplo, transportar muitas mercadorias que os caminhões transportam por ferrovias, né? Por trilhos, né? E muitas vezes isso não acontece porque a gente favoreceu o transporte rodoviário, né? Que é um pouco do documentário lá, o Entre Rios, né? Que eu comentei, também tá o link lá do Crash 1 lá no YouTube, tá? Seria muito interessante ir para lugares de bicicleta se não tivesse um pequeno fato que você está extremamente acessível a ser assaltado. Também tem isso, que é um dos problemas também da urbanização, né? Deixa eu até pular um pouquinho ele, né? Que seria a questão, por exemplo, da violência, né? Então, alguns fatores, assim, que são problemas da urbanização, eles acarretam toda essa questão de piorar a situação das pessoas, né? Então, vai a pobreza, o desemprego, a falta de qualidade de vida, são alguns dos fatores que indicam o aumento da criminalidade, né? Não são os únicos, né? Mas, assim, imagina uma pessoa que não tem muitas perspectivas de vida com trabalho, não tem renda. O que ela muitas vezes acaba indo, ela acaba indo para a questão da criminalidade, né? E, igual a Bruna falou, né? Você vai andar de bicicleta, muitas vezes você corre o risco de ser assaltado, porque às vezes você não tem muito, mas o que você tem, outra pessoa não tem, e a pessoa vai te furtar, por exemplo, né? Quem nunca andou nas ruas sentindo aquela sensação de vou ter aquele receio de ser assaltado ou alguma coisa assim, né?
E o que muito isso também tem algum fator que colabora com isso, né? Questão de impunidade, corrupção e de injustiça, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa assaltou, a polícia às vezes não é tão eficiente como a gente gostaria que ela fosse, né? Não tem uma infraestrutura para que não incentive as pessoas a irem para esse mundo da criminalidade. A gente vive num país corrupto que impune, então é tranquilo eu assaltar outras pessoas. Então as pessoas acabam indo para esse meio, vendo essa como uma alternativa mais plausível, né? Mais indicada para tudo isso, né? Então, é um pouco da questão que acontece na urbanização, né? Se você não tem um governo que incentiva uma qualidade de vida, uma boa renda, uma condição de vida boa, então você vai acarretando todos esses problemas da urbanização, desde ambientais até sociais, e que muitas vezes pode levar para criminalidade, ou para doenças, ou enfim, coisas que acarretam, né? E aqui o último que a gente destaca, que eu estava até falando um pouquinho anteriormente, né? Seria a questão do saneamento básico, né? Então a gente tem um problema de a gente não ter uma rede de esgoto e de água encanada, né? O que melhoraria as condições de vida das pessoas, né? Na última aula a gente até destacou alguns dados, né? De como que as pessoas elas têm uma piora de qualidade de vida e que tudo isso ocasiona muito que é relacionado a questões de saneamento básico, né? Então, muitas pessoas, elas vivem em regiões mais periféricas, vivem em regiões que têm piores qualidades de vida e que muitas vezes ocasionam todos esses problemas da urbanização, tá? Aí o próximo seria a gente falando um pouquinho de imigração, tá? A gente tem poucos minutos de aula aqui, mas eu acho que dá um tempinho de a gente conseguir falar um pouquinho ainda sobre essa questão, tá? A questão da migração, aí vamos pensar, né? A gente tinha a questão lá da população, que é como as pessoas elas estão crescendo e se desenvolvendo. A gente tem a urbanização, que as pessoas se aglomerando num centro urbano, né? E a gente tem a questão da migração, que as pessoas transitando de um território para o outro, né? Então, muitas vezes assim, eu estou aqui em São Paulo, aqui em Guarulhos, enfim, aqui no Brasil, mas eu talvez não esteja tão feliz, tão bem, e eu quero, sei lá, criar uma oportunidade em algum outro país, em alguma outra cidade, em algum outro lugar, né? Então a gente tem uma questão de uma migração tanto interna como externa, né? Então, sei lá, moro em São Paulo, mas eu não vejo que eu não estou muito feliz aqui, ou que eu tenho outra oportunidade em algum outro estado, cidade, então estou fazendo uma migração, estou mudando de um lugar para o outro, né? Se a gente for pensar muito como que a população ela se desenvolveu ao longo dos períodos, né? Antigamente a gente tinha muito comum a questão do nômade, né? Que era a pessoa, tô num lugar, consumir os recursos naturais, não tô mais precisando nada aqui, ou tô num período mais de frio, me mudo para outra região, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue ter uma casa, algo fixo que faria a gente ficar muito mais confortável por muito mais tempo, mas a gente também tem uma questão de migração, né? Aqui a gente tem dois conceitozinhos, né? Que é emigração e imigração. São palavras muito parecidas, mas eu acho que é mais comum a gente escutar o imigrante com i, né? Então, o imigrante é aquela pessoa que está entrando em outro país, né? Então, a gente consegue escutar muito essa ideia de imigrante ilegal, né? Então, pessoa que está entrando ilegalmente em outro país. Então, seria o imigrante. E o que é menos escutado, mas que é relacionado a isso também, é o emigrante, né? Então, se eu sou imigrante, por exemplo, nos Estados Unidos, eu estou emigrando do Brasil, né? Então, estou saindo do Brasil, emigrando para virar um imigrante nos Estados Unidos, né? E o que é legal nesse conceito, né? Seriam essas taxas, né? Então, a gente consegue ver a taxa de imigração líquida, que é o número de naturais não residentes sobre o total da população natural. Então, o que a gente consegue medir nisso, né? Então, tá saindo muita pessoa do Brasil. Tá bom, o que tá acontecendo para tá saindo, né? Querendo ou não, a gente está perdendo força de trabalho, a gente talvez esteja perdendo mão de obra qualificada, enfim, a gente está perdendo pessoas, né? Para ir morar em outros países. Então, o que está acontecendo, né?
E a gente também tem a taxa de imigração líquida, que é o número de não naturais residentes sobre o total da população. Então, está entrando muitas pessoas no meu país. O que está acontecendo, né? Sei lá, eu sou um país que eu tenho um desenvolvimento melhor e todo mundo quer vir para cá para ter melhores oportunidades de vida, né? Então, que medidas o meu país ele pode tomar para poder fazer com que isso seja melhor, né? Então, acontece muita questão de xenofobia, né? Por exemplo, que seria xenofobia? Preconceito contra estrangeiros, né? Então, assim, muitas vezes, vou dar um exemplo que está acontecendo um pouco mais atual no Brasil, né? A Venezuela lá estava todo um processo político que estava fazendo muita gente vir para o Brasil, porque é um país próximo, e as pessoas estavam vendo uma melhor qualidade de vida, né? E as pessoas estavam tendo um certo preconceito lá naquela região de fronteira, né? Querendo ou não, pode ser bom ou ruim, enfim, isso não cabe ao mérito, né? Mas qual que era o conceito das pessoas, né? Não tô tendo nem saúde e educação para a população aqui do meu país, né? Do lugar que eu vivo, tá vindo um estrangeiro usar também os meus recursos, tá vindo tomar um emprego meu, que poderia ser meu, né? Então, é um pouco o que acontece a xenofobia e é um pouco porque acontece algumas restrições de imigração dentro de muitos países, né? Então, assim, tá bom, minha população tem uma boa qualidade de vida, então eu vou estar enquadrado dentro daquilo, mas se viesse mais pessoas de outros países, talvez não tivesse toda aquela qualidade. Então, é um pouco do que acontece, tá? Aí aqui uns conceitozinhos. O êxodo rural, né, que seria a saída do campo para a cidade, né, que é até um pouco a questão da urbanização que acontece com a gente, né, as pessoas saíram do campo porque viram melhores condições de vida nas cidades, né, muito influenciado aquele período da Revolução Industrial. A gente tem a migração pendular, que é o que a gente estava falando, né, de as pessoas saírem da sua residência para um lugar de trabalho, então é o movimento de um pêndulo, né? A gente tem outro conceito também que chama transmundância, é um conceitozinho com nome meio diferente, mas a gente sempre consegue pensar muito no movimento migratório dos pássaros, né? A gente consegue ver em desenhos, por exemplo, o pica-pau, por exemplo. Tinha aquela ideia de assim, vou sair daqui no inverno, vou para o sul e depois ele volta, né? Então, assim, também seria um pouco a ideia do nômade, né? Tô saindo de uma região que eu tô vendo que não tá tão boa nesse período, e eu tô indo para uma região que talvez eu tenha um pouquinho mais de conforto em um período e depois eu volto, né? A gente tem a migração de cérebros, né? Que seria muito relacionado à questão de qualificação profissional, né? Muito comum a gente escutar aqui no Brasil que grandes pesquisadores não ficam no país, né? Por quê? Porque a gente não tem investimento, porque a gente não tem uma tecnologia avançada, né? Então, essas pessoas, até para conseguir salários melhores, elas vão para regiões que vão favorecer mais elas, né? E a gente também tem um tipo de migração que, querendo ou não, é uma migração, mas é um pouco trágica, né? Que seria o tráfico de pessoas, né? Aí a gente tem um grande exemplo da escravidão, né? Então, as pessoas elas estão fazendo uma mudança de região, mas não porque elas querem, né? Mas meio por uma questão de tráfico de escravidão, né? Aqui é um pouquinho sobre os tipos de migração que aconteceram no país, né? A gente teve muita questão de migração interna, muito por questão de desenvolvimento de algumas regiões. Então, aqui a região sudoeste, sudeste, né? A gente vê que veio muitas pessoas, somente na época do café, por exemplo, para poder trabalhar aqui. Teve uma grande migração nesse período, né? Mas em certos períodos a gente teve alguns outros tipos de migração, por exemplo, no sertão nordestino, muito pela questão da pecuária, da cana-de-açúcar, né? A gente também teve na região de Minas Gerais no período do ouro, né? Então muita gente vivia naquela região muito por conta disso, né? A gente também tinha uma migração da borracha, por exemplo, muitas pessoas foram para lá. A capital, o Distrito Federal. A gente teve muitas pessoas de diversas regiões do país que foram para o Distrito Federal por oportunidade de emprego e ajudou a povoar aquela região. Então, a gente vê que muitas das migrações elas são relacionadas a
questão do desenvolvimento urbano, de questão de emprego e melhores qualidades de vida, né? E a partir da década de 90, a gente começa a ter uma migração mais intra-regional do que interregional. Então, assim, é mais comum a gente ver alguém sair de São Paulo e ir para uma região mais próxima, ou cidade, ou mesmo assim, de São Paulo para o Rio, do que a gente ir, por exemplo, de São Paulo para o Nordeste e para o Norte. Então, as migrações elas estão muito mais localizadas, né? A gente também foi um país que acolheu muito os estrangeiros, né? Então, a gente tinha muito a questão da imigração, muito por questões de povoamento e de emprego, né? Então, Brasil, lá em 1500, né? Muitas pessoas vieram de Portugal para quê? Para trabalhar e para ter um melhor desenvolvimento, né? Muitos dos portugueses que vieram aqui no período da colonização, eles eram portugueses pobres até, e que falam assim, tem uma terra lá em outro lugar que você talvez tenha uma melhor qualidade. Então, isso acabou trazendo muitos estrangeiros, né? A gente também teve muito colonização de diversos povos, né? Diversos povos vieram para o Brasil para poder povoar e muito incentivado por Portugal, né? A gente teve a questão da escravidão também, né? Por conta dos africanos virem para o Brasil para poder trabalhar e toda a questão da escravidão que a gente sabe que aconteceu no Brasil. Mas a gente também teve italianos, por exemplo, que vieram para o Brasil para ajudar na questão da lavoura de café. Então, a gente sempre foi um país super receptivo, né? Bem rapidinho aqui. Aqui a gente tem um pouco a questão do desenvolvimento das pessoas, da imigração das pessoas ao longo do período, né? Então, a gente vê que o Brasil ele teve um pico de imigração lá perto da época da escravidão, do fim da escravidão, né? Então, muitas pessoas vieram perto do período de guerra, mas assim, a gente vê que teve até um certo declínio, né? Até principalmente depois da lei de cotas de imigração, né? Então, em um certo período de tempo, o Brasil falou assim, opa, peraí, vamos restringir um pouco a entrada dos estrangeiros, né? Vamos fazer pessoas que sejam mais úteis para o país, vamos pegar 2% da população de imigrantes que vieram da Itália e vamos fazer só pessoas que venham trabalhar aqui realmente, que sejam úteis, e migrar para o país, né? Aí, assim, o que é legal de a gente analisar esse gráfico, né? Não saiu pessoas do Brasil, né? É que deixou de vir mais pessoas, né? Então, a gente tinha um certo período que a gente era bem mais receptivo com os estrangeiros, e isso com o tempo foi diminuindo, né? E até mesmo um fluxo aqui, né? A Segunda Guerra, que foi um período bem mais restritivo, por exemplo, que a Primeira Guerra. Então, caiu um pouco, bem drasticamente, o número de imigrantes para o Brasil, né? Aí que o nosso recorte tem até a década de 80, mas a gente também tem um pouco de movimentos migratórios, isso pós 1980, né? A década de 80. Aí, gente, eu não sei se o Fernando ele já está online aqui. Deixa eu ver. Eu não sei se o Fernando está online, mas só para a gente repassar um pouquinho, tá? Como eu falei, isso daqui foi um pouco mais rápido. Se algum aluno novo tiver alguma dificuldade, vocês podem me chamar no WhatsApp ou de alguma outra forma, tá? E só para demonstrar para vocês. Esse daqui foi o questionário que eu passei na última aula, ele vai continuar aberto, então se alguém quiser responder, pode responder ainda esse questionário, tá? Se tiver alguma dúvida, pode me procurar. Eu tentei deixar um feedback em todas essas questões, então, assim, tenho feedback ainda, mas eu ainda fiquei com dúvidas. Vocês podem também me chamar no WhatsApp ou qualquer outro lugar, tá? Mandar e-mail, enfim, qualquer coisa. E na próxima aula eu vou corrigir esses dois exercícios que eu comentei para não passar muito do time da aula e poder trabalhar melhor, tá? Ai, saiu do link aqui. Tá, ótimo, palavra-chave. Aí na próxima aula também eu vou tentar trabalhar o Kahoot com vocês, tá?
Eu ia antes trabalhar com Kahoot com vocês, aí acabou não dando muito certo, eu acabei não vendo muito como que eu ajustava o que eu precisava ajustar. Mas é bom que a gente viu até mais conteúdos e eu consigo montar um Kahoot melhor para vocês. Então, a ideia da próxima aula é corrigir alguns exercícios com vocês, fazer o Kahoot também, e depois a gente parte já para os próximos temas, que aí a gente já muda um pouco do perfil, né? Então, a gente começa a ver mais temas ligados à globalização, industrialização, temas mais ligados ao capitalismo, socialismo, então muda um pouco o foco, tá? Como eu consigo esse questionário? Eu vou mandar o link aqui no chat e eu vou mandar também um link do feedback da aula, tá? Então, vocês conseguem falar o que vocês acharam da aula. Eu acho muito bacana, vocês podem falar lá. Inclusive, essa ideia do Kahoot foi num feedback, né, que vocês me deram. Eu já queria fazer isso com vocês, mas eu vou tentar fazer na próxima aula, até para a gente trabalhar um pouco mais as questões com mais calma, tá? E a gente consegue começar um próximo tema. Aí a palavra-chave vai ser revisão. Bom. E eu vou mandar agora o link também para vocês. Deixa eu só parar o compartilhamento aqui, que aí eu mando o link para vocês. Legal? Ó, esse daqui é o link do questionário para vocês, tá? E eu vou mandar também o link agora do feedback da aula. Então, assim, se vocês puderem preencher, me ajuda muito, tá? Que eu consigo ter uma noção,